Olá! Para quem está na luta dos concursos, o direito penal às vezes parece uma montanha, né? Pois hoje a gente vai decifrar o Código Penal de um jeito diferente, de uma forma bem estratégica. É uma sensação que todo mundo conhece, não é verdade? Abrir o Código Penal e se sentir perdido naquele mar de artigos. A grande questão é sempre a mesma. Tá, mas por onde eu começo? O que realmente importa para a prova? A resposta não é simplesmente estudar mais, e sim estudar com inteligência. E é aqui que entra a nossa abordagem estratégica. Em vez de tentar decorar o código inteiro, o que é impossível, a gente vai construir um verdadeiro mapa do tesouro. Um mapa focado exatamente nos artigos e nos temas que as bancas examinadoras mais gostam de cobrar. Vamos direto ao que interessa. Então, vamos lá, direto ao coração da nossa estratégia. O ponto de partida de qualquer estudo eficiente é dominar aqueles temas que são, sabe, a espinha dorsal das provas de direito penal aqui no Brasil. E aqui está ele, o nosso top 10. Pense nesses tópicos como a base, o fundamento indispensável da preparação. A gente começa com a teoria, como relação de causalidade e o iter criminis, que é basicamente o caminho do crime, super importante para entender a tentativa. Depois, claro, a gente entra nos crimes clássicos, que são figurinha carimbada, homicídio, furto, roubo e estelionato. E lógico, temas quentes como o tráfico de drogas e o bloco importantíssimo de crimes contra a administração pública. Dominar essa lista não é só uma dica, gente. É o que coloca qualquer candidato numa posição de enorme vantagem. Mas não adianta só decorar a lista, né? A gente precisa entender como esses conceitos são aplicados na prática. E um dos exemplos mais clássicos que os examinadores amam usar para testar a atenção é a diferença entre furto e roubo. Vamos dar uma olhada nisso bem de perto? Agora a gente vai mergulhar de cabeça nos artigos 155 e 157. A ideia é que essa diferença nunca mais seja uma dúvida na hora da prova. Olha só a definição de furto. Ela é bem direta. O verbo principal aqui é subtrair. A ação é simplesmente pegar o bem de outra pessoa sem que ela permita. É pensar na ação às escondidas, na astúcia, sem ter um confronto direto com a vítima. Agora, olha a mudança no roubo. O verbo subtrair continua ali, mas a lei adiciona dois elementos que mudam tudo: mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Essa é a grande virada de chave. E o que é mais interessante aqui nesse slide é a clareza dessa distinção. No furto, o crime é só contra o patrimônio. Já no roubo, o crime é bem mais complexo. Ele atinge tanto o patrimônio quanto a integridade física e a liberdade da pessoa. É por isso que a pena é muito, mas muito mais grave. E aqui um alerta super importante. Os examinadores adoram testar novidades. Na hora de estudar, é preciso prestar muita, mas muita atenção em qualquer parágrafo que tenha aquela marquinha de alteração legislativa recente. Os artigos de furto e roubo, por exemplo, tiveram várias mudanças nos últimos tempos sobre o uso de explosivos, fraudes eletrônicas. Isso é material quentíssimo para a prova. Mas dominar o básico não é tudo. A verdadeira estratégia de mestre é saber afunilar o estudo. Não existe uma abordagem única que sirva para todo mundo, sabe? O plano de estudos precisa ser moldado para a carreira que se quer seguir. E essa tabela aqui ilustra isso perfeitamente. Dá uma olhada. Para carreiras policiais, o foco é total em crimes contra a pessoa, contra o patrimônio e, claro, em leis especiais como a de drogas e o Estatuto do Desarmamento. Agora, para carreiras jurídicas, o jogo é outro. O foco é na doutrina, ou seja, no que os grandes autores dizem e na jurisprudência, que são as decisões dos tribunais superiores. E para as carreiras administrativas, o centro do universo é, sem a menor dúvida, o bloco de crimes contra a administração pública. Cada carreira tem seu próprio campo de batalha. Deu para perceber o padrão? Embora a base seja a mesma para todo mundo, o domínio profundo dos crimes contra a administração pública, esse é o grande divisor de águas. É o tipo de conhecimento que separa quem passa nos cargos mais concorridos, seja em tribunais, na área fiscal ou até mesmo em carreiras policiais de alto escalão. Ok, com toda essa estratégia em mente, como a gente organiza isso na prática, no dia a dia? Vamos montar agora um plano de estudos final, um roteiro com 4 passos para transformar todo esse conhecimento em ação de verdade. Esse aqui é o ciclo do sucesso. Primeiro passo, começar pela teoria geral. É a fundação, o alicerce que sustenta todo o resto. Segundo passo, estudar por temas. Não adianta estudar artigos isolados. É preciso conectar os crimes que se parecem, como roubo e extorsão, por exemplo. Terceiro, ler a lei seca, o texto puro do código, todo santo dia. É fundamental se familiarizar com a linguagem exata da prova. E o mais importante de tudo, o quarto passo, resolver questões.
É na prática que se encontram os pontos fracos e se entende o jeito que a banca pensa. Então, se for para resumir tudo em uma ideia central, seria o seguinte: a base te coloca no jogo, mas o que realmente garante a aprovação, o que faz a diferença, é o que está nesta frase. O domínio dos crimes contra a administração pública e das leis especiais da área escolhida é o grande diferencial competitivo. Então, a pergunta que fica no final é esta: qual área vai definir o sucesso na prova? Vale a pena refletir sobre isso. A resposta para essa pergunta é o que deve guiar cada minuto da preparação daqui para frente. Então, muito foco na estratégia e bons estudos.